Isso não significa que nunca mais vamos passar por sofrimentos nessa existência, porque, já como disse o Buda Shakyamuni, há mais de 2.500 anos atrás, esse mundo é um mundo de constante transformação. Então, é um mundo que há sofrimentos e dificuldades. Mas o que vai acontecer, como foi naqueles exemplos anteriores que foram apresentados, né? As pessoas, mesmo passando por dificuldades, passando por situações difíceis, conseguem superar sem temer esses momentos árduos, né? Inclusive, lembrando, então, que os nossos ancestrais que vieram há mais de 100 anos atrás aqui para o Brasil, passaram por tantas dificuldades, mas, tendo o Nenbutsu dentro do seu coração, superaram todos esses momentos, essas fases, e construíram a base da sociedade que nós estamos podendo desfrutar hoje em dia. Com tudo isso, o reverendo Sami, que é natural da região de Yamaguchi, ele apresentou no final uns poemas, né, de uma pessoa que é chamada Myokoni, uma pessoa rara e maravilhosa que recebeu o Nenbutsu e viveu dentro do Nenbutsu, realmente de uma forma espetacular, um exemplo para a nossa vida, nosso dia a dia também. Ela foi, né, uma senhora chamada Okaru, da região então de Shimonoseki, Yamaguchi. Ela compôs muitos poemas louvando e agradecendo então a compaixão do Buda, que acolheu então, que a acolheu no seu interior e fez com que a sua vida nesse mundo fosse realmente algo extraordinário. É difícil traduzir as palavras aqui, né, do poema em português, mas a ideia diz mais ou menos o seguinte, né, que como nesse mundo nós temos altos e baixos, é como se fosse, né, montanhas e vales, né, e a nossa vida, então, são momentos de alegria, mas também muitos, a maior parte de momentos de sofrimentos, de dificuldades, seriam então esses momentos profundos dos vales que nós vivemos neste mundo. No entanto, quando nós compreendemos, né, a benevolência dessa compaixão do Buda que nos acolhe, que nos está abraçando, abarcando dentro dessa compaixão na sua plenitude, todo esse sofrimento é superado, né? Isso não vai parecer que é sofrimento. O segundo poema apresentado, então, fala assim que depois da minha morte, ela, no caso o cara diz, né? Depois da minha morte, se alguém falar onde será que a senhora Okaro se encontra, diga-lhe então que eu estou, né, que eu fui para a terra pura do Buda Amida. Quer dizer, essa convicção de que o fim dessa vida será o imediato nascimento no mundo do Buda, faz com que essa vida nesse plano seja algo realmente de grande valor a cada instante da sua existência. Para finalizar, o reverendo Sami, então, apresentou também um outro texto, que é como se fosse um pequeno slogan, né? Lá no Japão foi apresentado, que diz assim que nas residências onde só tem pessoas que se consideram pessoas corretas, pessoas boas, a intriga, a inveja, a briga não para, né? Agora, nas residências onde as pessoas se consideram erradas, né, compreende e tem a consciência do seu erro, sempre há sorriso, sempre há alegria. Dessa forma, cada um de nós que recebeu aqui a oportunidade de encontro com o ensinamento do Buda, do Nenbutsu principalmente, que esses 60 anos que nós tivemos a oportunidade de comemorar hoje, não seja passado assim somente como uma comemoração, né? Que daqui para frente, cada vez mais, possamos ouvir os seus ensinamentos, valorizar essa nossa própria vida nesse mundo. E o reverendo Sami, então, como diretor do Centro Internacional do Honganji, parabeniza a todos, a nossa comunidade, e desejando então que a comunidade se prospere cada vez mais, e ele, como diretor, ele quer atuar dentro da sua função, fazer o melhor possível
em relação a todas as comunidades das missões externas e também, claro, internamente no Japão, para que essa situação de diminuição de números de adeptos também possa ser revertida o mais rápido possível, né? Então, desejando muitas felicidades a todos aqui presentes, que esse centenário seja realmente de grande valor para a vida de todos os senhores, uma oportunidade de cada vez mais ouvirmos o Dharma. Ele agradece a atenção de todos.